dia a todos. Bem-vindos a mais uma reunião clínica do Departamento de Psiquiatria da EPM Unifesp. A reunião hoje está a cargo do PROPSIC, né? Fundamentalmente as nossas expositoras Patrícia e Adelaide. Então, sem maiores delongas, eu gostaria de passar a palavra para, eu acho que a Patrícia que vai abrir, e, enfim, para que vocês possam apresentar o que prepararam para nós. Como eu disse agora há pouco, o Jair está numa reunião com o Nassimi e me avisou que vai chegar um pouco atrasado para a reunião. Então, vamos lá. Tá bem. Então, bom dia a todas e a todos. Obrigada pela presença de vocês aqui hoje, né, para discutir com a gente o trabalho do PROPSIC, que é o Programa de Psicoterapia Psicanalítica do Departamento de Psiquiatria da Escola Paulista de Medicina da Unifesp. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer os coordenadores da reunião clínica, professor Jair Mário, professor Miguel Jorge, representados pelo Rafael Cerqueira R2, que é o Rafa, que está aqui, que foi quem fez o convite ao PROPSI para apresentar aqui na reunião clínica. E também a professora Sheila Caetano, que é a presidente do Centro de Estudos. Então, o título da nossa apresentação é Psicoterapia Psicanalítica na Formação do Psiquiatra, a experiência no PROPSI. No processo de preparação dessa apresentação, a equipe de supervisores do PROPSI, que somos Adelaide Avancini, Atílio Bombana, Geraldo Galender, Maria Luísa Fiore, Paula Freitas, Ricardo Prado e eu, Patrícia Cabian Gaziri, a equipe fez um exercício de releitura dos relatórios. O que são esses relatórios? Ao final de cada ano letivo, nós solicitamos aos residentes especializandos de psicologia que escrevam sobre sua experiência de atendimento em psicoterapia psicanalítica e que estabeleçam uma correlação teórico-clínica. A ideia é que eles identifiquem questões, busquem clarificá-las e aprofundá-las, e que façam isso por escrito. No PROPSI, uma das atividades é a de supervisão de atendimentos de psicoterapia psicanalítica. Elas ocorrem em 5 grupos, que são as famosas manhãs de psicoterapia, cada um em um dia da semana. São em torno de 8 participantes, residentes do 1º, do 2º e do 4º anos, e especializandos de psicologia, supervisionados por um dos professores do PROPSI. Essas atividades ocorrem ao longo de 2 anos, permitindo acompanhamento psicoterápico de longo prazo, que se desenvolve com a frequência de 1 ou 2 vezes na semana. Num segundo momento, depois que os alunos escrevem, então, sobre os atendimentos que a gente pediu lá no relatório, eles apresentam para os colegas esses relatórios, de modo que a experiência seja compartilhada e discutida. Esses relatórios são escritos a partir da experiência individual do residente ou do aluno estagiário de psicologia. Cada um se expressa da sua forma e, normalmente, né, a ideia é que o conteúdo demonstre a importância do desenvolvimento da subjetividade na formação do residente em psiquiatria, tanto do médico como do psicólogo. Subjetividade no sentido de perceber os próprios sentimentos, perceber o sentimento dos pacientes, perceber que existe um vínculo, enfim. Então, cada um se expressa nesses relatórios da sua forma e surgem escritas diferentes estilos de escrita, né? Desde relatórios mais voltados para a teoria, a outros que se aproximam de estilos poéticos e literários. Essa experiência tem se mostrado útil para promover e avaliar o desenvolvimento de habilidades do residente, né? O manejo da relação do médico com o paciente, com seu paciente. Nós, aqui do PROPSI, estamos atentos a aspectos mais formativos do que informativos. A gente avalia não apenas o segmento do paciente, mas aquilo que foi incorporado pelo residente ao longo do processo do estágio no PROPSI. O relatório procura desenvolver também
um patamar elaborativo para além da vivência, da experiência vivenciada e falada, assim como ele deflagra questões em torno do trabalho da supervisão e dos seminários teóricos. O que nós pretendemos é que os residentes estagiários expressem algo sobre a experiência, sobre o processo de aprendizagem da tarefa psicoterapêutica. Durante o processo de preparação dessa apresentação de hoje, a equipe de professores optou por apresentar um relatório que nos pareceu sintetizar uma série de pontos dentro daquilo que consideramos importante no processo de transmissão da prática psicoterápica. Gostaríamos de agradecer, então, especialmente ao Dr. Rodolfo Heder dos Santos pela generosidade de ter autorizado a apresentação do relatório dele. O Rodolfo é um médico, agora ele está na interconsulta, mas ele passou pela residência nossa, aqui na psiquiatria, durante os anos de 2017 e 2018. Esse relatório que a gente vai apresentar foi discutido e apresentado por ele no final do R1, em 2017. A gente escolheu esse relatório porque nos pareceu trazer a apreensão de momentos vividos por um residente durante o seu processo de formação, e ao mesmo tempo, representativo da experiência, de uma experiência mais ampla dos colegas, em geral, né? Então, a nossa proposta não é a de apresentar um modelo de relatório, uma vez que não há uma forma fixa de aprender o processo psicoterápico, onde o que se pretende é a introjeção da subjetividade, tanto do paciente como do terapeuta. Então, a gente vai fazer da seguinte forma: a professora Adelaide vai fazer uma primeira leitura do relatório do Rodolfo e, logo em seguida, ela vai fazer uma segunda leitura em que nós marcaremos aspectos ao longo do texto que nós achamos importantes para abrir a discussão em torno do que, enfim, né, em torno do processo de ensino. Os aspectos salientados foram os que chamaram a nossa atenção, mas não significa que sejam os únicos. Portanto, o texto está aberto para vocês poderem participar dessa discussão. Eu vou projetar essas duas etapas. Eu vou projetar o relatório do Rodolfo, para vocês acompanharem a leitura, e depois eu vou projetar a outra etapa, que é o relatório com os comentários. Então, eu passo a palavra à professora Adelaide para a leitura. Bom dia a todos. Então, agora eu vou ler o relatório do Rodolfo, que foi em 2017. Não sei ao certo se é o começo, ou por onde começar. Talvez iniciar um relato temporal, março, começo da residência, época de pronto-socorro, em seguida falar do meio do ano e terminar com o final, a enfermaria interminável, falar sobre cada paciente, um a um, como foi, como é, como será, falar sobre mim, sobre a residência, sobre as grandes expectativas iniciais, a realidade nua e crua, o futuro certo e incerto. Na verdade, o que mais tenho são dúvidas de como começar isso aqui, como quase sempre, deixando de última hora para fazer. Não sei se entrego folhas presas com clipes, grampeadas. Bonito seria impresso, encadernado, bem organizado, limpo e cheiroso. Entrego 2 folhas em Arial 16 ou 40 páginas de calibre 12. Dúvidas, muitas dúvidas, que em vários momentos da minha vida surgem, trazendo angústia, insegurança e que em alguns momentos paralisam. Como, de certa forma, eu estava antes de começar a escrever isso, paralisado. O medo de começar a fazer algo que não ficará bom ou que não terá sentido domina, fazendo vários pensamentos, ideias, pontos de vista escaparem e frequentemente serem descartados,
pois nenhum é perfeito para iniciar isto aqui. Vamos dizer que esse é o meu começo, em vários momentos. Assim, comecei a psicoterapia, o mês inteiro ouvindo o atendimento dos colegas, a supervisão da professora, um mês para escolher o paciente ideal, o que eu mais gostasse, aquele que eu ia ficar feliz de atender e que ele iria gostar de mim também. Um mês para derreter o gelo da insegurança, que paralisava a minha vontade, que era imensa em fazer psicoterapia. O medo de não dar certo, de ser uma porcaria e assim acabar o encanto. Nesse começo, o que eu mais fiz foi, de certa forma, tentar reproduzir com o meu paciente a relação que eu tinha com o meu terapeuta. Pensava, gostava tanto da minha terapia, me ajudava tanto a forma como o nosso vínculo me ajudou. Aprendi muito mais a olhar para dentro de mim e tomar o que eu sinto como meu, e lidar com meus pensamentos, por mais difíceis, inflamados e labirínticos que eles parecessem, antes de olhar para fora e assumir o olhar do outro, que eu nem sei qual é, simples, definitivo e pobre, como minha verdade. Na minha cabeça, eu falava, vou sentar igual ao Dr. Luiz, vou falar com sua mesma entonação de voz, vou fazer poucas colocações, mas suficientes. Acho que já falei muito. Ele não fala tanto assim. Vou falar como ele falava e interpretar da mesma forma que ele. Confesso que nesse começo, tudo isso foi dando, de certa forma, certo. Fui me sentindo satisfeito com o meu trabalho, o paciente ia assinalando aquilo que a gente conversava. Começou a ter interpretações e boas associações, que até, de certa forma, me incomodavam. Eu pensava comigo, nossa, quando o Dr. Luiz colocou algo parecido para mim, eu não tive esse insight tão bom como o Jorge, o paciente, está tendo agora. Será que o Jorge é muito melhor que eu ou eu sou muito melhor que o Dr. Luiz? E assim eu seguia meus atendimentos, embalado nessa fantasiosa relação, ilusão, contemplação, estava conseguindo ter novamente a relação Dr. Luiz Rodolfo, que havia acabado há cerca de 1 ano. Estava em lua de mel, empolgado, contava os dias para uma nova sessão. Receber o paciente com um bom dia, entrar na sala e começar a conversar. Ser eu, ser o Dr. Luiz, ser nós novamente. Ele dividiu o relatório em 3 partes, né? O começo, o meio e o fim. O meio é complicado, não igual ao começo. De certa forma, também é angustiante. Isso porque eu já escrevi o começo. Não sei se ele ficou bom, mas ruim também não está. Talvez tenha pouca coisa. Deveria rechear mais? Quem sabe? Só a professora saberá. Estarão todos ouvindo esse relato. Mas quem mais aqui está incomodado com tudo isso? Claro que sou eu. Essas dúvidas, achar que está pouco, que está ruim, que está bom, que tem que estar perfeito, isso tudo é meu. E novamente aparece assim como no início. E se repete, repete, repete a todo momento. De tal forma que em algum momento a gente se toca e nessa hora, bem no meio, eu paro e falo, cansei, vou fazer do meu jeito. Assim, você se irrita, parece que todo aquele invólucro bonito começa a desbotar. O enfeite que parecia tão perfeito cai. O papel rasga. A linda, bela e suprema psicoterapia vira só mais uma. Eu não sou o Dr. Luiz. Não sou aquele Rodolfo de antes. Não somos hoje a relação médico-paciente de antes. Sinto as sessões cheias de conteúdo, perfeitas teoricamente, mas vazias de humano, de mim, do Jorge, que interpreta tudo da sua vida como uma máquina e não me convida a participar. Não me permite. Não nos permitimos. Ainda aparecem os colegas, Adelaide sugerindo maneiras de lidar com as situações, formas de abordar, de entender nossos pacientes mesmos, semanalmente, fazendo uma bagunça ainda maior, desconstruindo o ideal. O Dr. Luiz, eu, construindo o possível. Sabe, comecei a ter raivinha disso tudo. Pensava comigo mesmo. Estava melhor antes, ganhando meu dinheiro, atendendo gripe e diarreia. O paciente Jorge muda de cidade, vai para São Carlos,
Não sei se fui eu que o ajudei ou foi o Dr. Luiz através da minha pessoa. Talvez fosse para ser assim. Uma coisa eu tenho certeza, que o Jorge havia me ajudado até aquele momento a ter que conseguir uma outra paciente. Mas dessa vez não é o começo, já estou no meio. Agora já não tem tanta idealização. Em uma semana consegui uma nova paciente, psicótica, concreta, mas com uma força de vontade imensa, e não enlouquecer, em se tratar, se cuidar, ser independente e voltar a amar. Assim, me apaixonei pela maneira como ela venceu os sintomas e foi atrás de ajuda, e com o passar do tempo e das sessões, que fui percebendo como ela também é apaixonada por essa força e determinação dela, falando sobre isso em toda a sessão. É algo que torna viva, que cativa e dá forças para lutar. Como toda paixão, isso tudo um dia acaba. E assim estamos tentando conhecer outras Catarinas, seria a paciente, essa segunda paciente, outras superações de fraquezas, juntos. Acredito que nesse momento, através das aulas de psicoterapia, tomando conhecimento da transferência, contra-transferência, continente-conteúdo e Neckman, da importância da formação do vínculo, assim como das supervisões com a Adelaide, orientando sempre a darmos vozes às nossas percepções com os nossos pacientes e devolver isso a eles, consegui me separar daquela idealização inicial de algo imaginário e assim comecei a tentar me experimentar mais. Somente. Já não sei mais o que escrever. Será que apago tudo e começo do zero? Será que preciso falar tudo isso mesmo? Seria muito mais fácil fazer algo temporal, mês após mês, como foram as sessões, como os pacientes evoluíram, sucessos, insucessos, fracassos. Terminar tudo com um lindo e maravilhoso final? Estou com vontade de retomar a terapia com o Dr. Luiz. Sinto essa vontade crescente. O paciente Jorge voltou a passar em psicoterapia comigo, mas sinto que dessa vez há algo diferente. Sinto sua tristeza, sua raiva em alguns momentos e tento devolver isso para ele nas últimas sessões. Percebo como em alguns momentos ele tenta agredir o vínculo e tento, de certa forma, lidar com isso, falando para ele como me sinto, como imagino que ele está se sentindo. Acho que nesse momento eu talvez não esteja sendo perfeito. Percebo sua raiva de mim algumas horas. Tudo isso que no começo, na minha cabeça, seria impossível de aceitar, porque poderia significar que eu não estava sendo um bom profissional. Agora está passando a ter outro significado. Me sinto bem, me sinto junto de verdade, vivendo com ele literalmente. Tenho saído das últimas sessões mais feliz comigo mesmo e aliviado por ter me permitido viver a possibilidade da raiva, do ódio, da rejeição e que aparentemente são sentimentos que fazem parte da criação do vínculo. Percebi que comecei a me permitir estar mais próximo, a viver a possibilidade do erro, de dar tudo errado, de ser odiado, xingado e chamado de burro. Isso, de certa forma, está presente em outras esferas do meu dia a dia. Me sinto agora à vontade assistindo televisão com os pacientes da enfermaria, sentado com eles na mesa. Gostei de comer o bolo de Natal que eles prepararam, não tive nojo, nem medo, nem receio. Estava muito bom. Fiquei feliz por me sentir bem fazendo isso. Pode ser também que eu esteja assim devido ao espírito natalino, meu filhinho andando, me beijando e chamando de papá. O que sei é que logo virão outras crises, mais dúvidas e inseguranças, como sempre acontece. Acredito que esse ano de psicoterapia e supervisão foi maravilhoso na minha formação como profissional da psiquiatria e ser humano. Entendi a importância de estar presente, de estar ausente, para entender o que se passa com o paciente e também comigo. Perceber as sutilezas das relações, as vontades e a falta delas. Como é importante falar sobre isso. Eu gostava muito de responder, normal. E aí, Rodolfo, como foi seu dia? Normal. Chegamos a discutir sobre isso em uma supervisão.
assim como discutimos sobre diversos temas e situações de pacientes que não ajudam exclusivamente eles. Vejo que me ajudam bastante. Hoje eu sei porque eu respondi a isso por algumas perguntas. Qual era o meu objetivo? E procuro lidar de forma diferente com o sentimento e pensamento por detrás, assim como outras tantas situações do dia a dia. Estou ansioso para mais um ano na psicoterapia e o rumo que as sessões tomarão. Aspiro por mais instabilidades com os pacientes e, assim, possibilidades de crescimento. Bom, então agora nós vamos fazer uma segunda leitura. Dessa vez nós vamos projetar alguns assinalamentos aqui. A professora Adelaide vai ler e à medida em que os assinalamentos surgirem, eles vão aparecer aqui e a gente vai interromper a leitura e ler o que salta aos olhos. Então, como a Patrícia falou, toda vez que eu estiver falando, é o relato do residente. E toda vez que a Patrícia estiver falando, é o comentário da equipe sobre o que o residente escreveu. Lembrando que Rodolfo é o residente, Jorge é o primeiro paciente e Catarina é o segundo paciente. Então, eu retomo novamente o mesmo relato que eu havia lido. Não sei se é o certo, se é o começo ou por onde começar. Talvez iniciar um relato temporal. Março, começo da residência, época de pronto-socorro, em seguida falar do meio do ano e terminar com o final, a enfermaria interminável. Falar sobre cada paciente, um a um, como foi, como é, como será. Falar sobre mim, sobre a residência, sobre as grandes expectativas iniciais, a realidade nua e crua, o futuro certo e incerto. Na verdade, o que eu mais tenho são dúvidas de como começar isso aqui, como quase sempre, deixando de última hora para fazer. Não sei se trago folhas presas com clipes, grampeadas. O livro seria impresso, encadenado, bem organizado, limpo e cheiroso? Entrego 2 folhas em Arial 16 ou 40 páginas de calibre 12? Dúvidas, muitas dúvidas, que em vários momentos de minha vida surgem, trazendo angústia, insegurança e que em alguns momentos paralisam. Como, de certa forma, eu estava antes de começar a escrever isso, paralisado. O medo de começar a fazer algo que não ficará bom, ou que não terá sentido, domina, fazendo vários pensamentos, ideias, pontos de vista escaparem, e frequentemente serem descartados, pois nenhum é perfeito para iniciar isso aqui. Vamos dizer, esse é o meu começo, em vários momentos. Então, aqui, né, que nós percebemos é que logo de cara o residente tem dúvidas em como começar o processo de psicoterapia e dúvidas também sobre a própria escrita do relatório que foge aos padrões médicos. Nós pensamos que é preciso que eles incluam a percepção de como eles estão naquele momento para a partir daí olhar o outro. Por mais que o nosso departamento tenha cuidado com os alunos desde a graduação, né, desde o primeiro ano de graduação nesse sentido, ainda assim, os alunos muitas vezes deixam de fora o lado afetivo, a fim de ser o mais racional possível. Aqui na residência, esse exercício retorna e vai além. Envolve aprender a como usar o próprio afeto para interagir com o outro. Assim, comecei a psicoterapia, um mês inteiro ouvindo o atendimento dos colegas, a supervisão da professora, um mês para escolher o paciente ideal, que eu mais gostasse, aquele que eu ficaria feliz de atender e que ele iria gostar de mim também. Um mês para derreter o gelo da insegurança que paralisava a minha vontade, que era imensa em fazer psicoterapia. O medo de não dar certo, de ser uma porcaria e assim acabar o encanto. Nesse começo, o que eu mais fiz foi, de certa forma, tentar reproduzir com o meu paciente a relação que eu tinha com o meu terapeuta. Pensava, gostava tanto da minha terapia, me ajudava tanto a forma como o nosso vínculo me ajudou.
Aprendi muito mais a olhar para dentro de mim e tomar o que eu sinto como meu, lidar com meus pensamentos, por mais difíceis, inflamados e labirínticos que eles parecessem, antes de olhar para fora e assumir o olhar do outro, que eu nem sei qual é, simples, definitivo e pobre como minha verdade. Nesse trecho, as imagens trazidas nos fizeram pensar que o início dessa nova atitude de ir ao encontro dos afetos envolvidos no atendimento gera angústia e insegurança diante do não saber, do desconhecido. Ou seja, considerar a vivência atual pessoal do terapeuta e incluir essa vivência para escutar o outro desencadeia uma série de questionamentos. Qual é a doença em questão? Qual é o processo de tratamento? O que é cura? Na minha cabeça, eu falava, vou citar igual o Dr. Luiz, vou falar com a sua mesma entonação de voz, vou fazer poucas colocações, mas suficientes. Acho que hoje eu falei muito. Ele não fala tanto assim. Vou falar como ele falava e interpretar da mesma forma que ele. Confesso que nesse começo, tudo isso foi dando, de certa forma, certo. Fui me sentindo satisfeito com o meu trabalho. O paciente ia assimilando aquilo que a gente conversava. Começou a ter interpretações e boas associações, que até, de certa forma, me incomodavam. Eu pensava comigo, nossa, quando o Dr. Luiz colocou algo parecido para mim, eu não tive um insight tão bom como o Jorge está tendo agora. Será que o Jorge é muito melhor que eu ou eu sou muito melhor que o Dr. Luiz? Nesse trecho, as imagens trazidas nos fizeram pensar que o início dessa nova o aprendizado da psicoterapia psicanalítica envolve, desculpem, era outro balão. O aprendizado da psicoterapia psicanalítica envolve a necessidade de passar pela experiência psicoterapêutica pessoal. O Rodolfo tinha uma boa experiência psicoterapêutica anterior que ele usa como modelo. A formação da identidade segue normalmente um caminho que parte da admiração, passa pela imitação, até chegar ao momento da criação da própria identidade profissional. Ao se deparar com os percalços durante esse caminho, um dos recursos que emergiram na escrita foi o humor. Como tentar ser igual e, ao mesmo tempo, diferente. O humor é uma maneira de aliviar as tensões causadas pelos afetos dolorosos vividos em uma determinada situação. Por meio de jogos e articulações da linguagem, aspectos infantis são transformados e elaborados de modo a podermos resgatar uma situação antiga, anterior, no mundo adulto. É a maneira como o eu, ou ego, como a gente também costuma chamar, encontra recursos para vencer as imposições da realidade. Nesse momento, na esteira de um ambiente grupal de supervisão, onde o humor entrava como ingrediente facilitador do trabalho, o Rodolfo consegue uma leveza ao abordar a questão da formação de sua identidade como psiquiatra, ao incluir a sua história pessoal, a sua linhagem e a sua filiação profissional. Então, continuando o relato do Rodolfo, e assim eu seguia meus atendimentos, embalado nessa fantasiosa relação, ilusão, contemplação, estava conseguindo ter novamente a relação Dr. Luiz Rodolfo, que havia acabado há cerca de um ano. Estava em lua de mel, empolgado, contava os dias para uma nova sessão, receber o paciente com um bom dia, entrar na sala e começar a conversar. Ser eu, ser o Dr. Luiz, ser nós novamente. O meio é complicado, não igual ao começo, de certa forma também angustiante. Isso porque já escrevi o começo, não sei se ele ficou bom, mas ruim também não está. Talvez tenha pouca coisa, deveria rechear mais? Quem sabe? Só a professora saberá. Estarão todos ouvindo esse relato, mas quem mais aqui está incomodado com tudo isso? Claro que sou eu. Essas dúvidas, achar que está pouco, que está ruim, que está bom, que tem que estar perfeito. Isso tudo é meu.
e novamente aparece assim como no início e se repete, repete, repete a todo momento, de tal forma que em algum momento a gente se toca e nessa hora, bem no meio, eu paro e falo: cansei, vou fazer do meu jeito. Os ideais que nós reconhecemos como importantes no início do processo da construção da identidade passam a ser questionados, a fim de permitir o próprio desencadear do processo da construção da identidade. O terapeuta descola de certas partes dos seus ideais, enfrenta desidealizações. O Rodolfo se depara com si mesmo de uma forma mais confiante, com o sentimento de que pode contar com a sua própria mente e de que pode tolerar a dúvida. Assim, você se irrita. Parece que todo aquele invólucro bonito começa a desbotar. O enfeite que parecia tão perfeito cai. O papel rasga. A linda, bela e suprema psicoterapia vira só mais uma. Eu não sou o Dr. Luiz. Não sou aquele Rodolfo de antes. Não somos hoje a relação médico-paciente de antes. Sinto as sessões, cheias de conteúdo, perfeitas teoricamente, mas vazias de humano. De mim, do Jorge, que interpreta tudo na sua vida como uma máquina e não me convida a participar. Não me permite. Não nos permitimos. Ainda aparecem os colegas, Adelaide sugerindo maneiras de lidar com as situações, formas de abordar, de entender nossos pacientes e a nós mesmos, semanalmente, fazendo uma bagunça ainda maior, desconstruindo o ideal, o Dr. Luiz, eu, construindo o possível. Os questionamentos da supervisora e do grupo de supervisão colaboram para a expansão e aprofundamento desse processo. O grupo contribui na medida em que funciona como uma caixa de ressonância. A experiência grupal reflete a individual e vice-versa. E, além disso, introduz novos elementos que enriquecem a vivência compartilhada. Sabe, comecei a ter raivinha disso tudo. Pensava comigo mesmo. Estava melhor antes, ganhando meu dinheiro, atendendo gripe e diarreia. Como integrar os lugares da escuta do médico, mais conhecida e objetiva, com a escuta psicanalítica? Isso é possível? O resgate está na tarefa clínica, de aprender com o olhar e a escuta do paciente. O aprendizado se dá pela prática, não exclusivamente pelo distanciamento teórico. Como disse Kant, abre aspas, conceito sem intuição é vazio. Intuição sem conceito é cega, fecha aspas. O paciente Jorge muda de cidade, vai para São Carlos, não sei se fui eu que o ajudei ou foi o Dr. Luiz através da minha pessoa. Talvez fosse para ser assim. Uma coisa tenho certeza, que o Jorge havia me ajudado até aquele momento, até a ter conseguido outra paciente. Mas dessa vez não é o começo, já estou no meio. Agora já não tem tanta idealização. Em uma semana, consegui uma nova paciente, psicótica, concreta, mas com uma força de vontade imensa em não enlouquecer, em se tratar, se cuidar, ser independente e voltar a amar. Assim, me apaixonei pela maneira como ela venceu os sintomas e fui atrás de ajuda. E com o passar do tempo e das sessões, fui percebendo como ela também é apaixonada por essa força e determinação dela. Falamos sobre isso em toda a sessão. É algo que a torna viva, que cativa e que dá forças para lutar. Como toda paixão, isso tudo um dia acaba. E assim, estamos tentando conhecer outras Catarinas, outras superações de fraquezas, juntos. O Rodolfo, diante do processo interrompido pelo Jorge, e que muitos dos residentes também vivem, né, durante os 2 anos, então, diante do processo interrompido e de possíveis sentimentos de frustração e impotência,
atender uma paciente psicótica com tamanha força de vida reacende nele, no Rodolfo, a paixão. Todos nós temos momentos de paixão e de loucura. Isso faz parte do humano e permite continuar aprendendo na experiência psicoterápica. Voltando ao relato do Rodolfo, acredito que nesse momento, através das aulas de psicoterapia, tomando conhecimento da transferência, contra-transferência, continente-conteúdo, em Ekman, da importância da formação do vínculo, assim como das supervisões com a Adelaide, orientando sempre a darmos vozes às nossas percepções com os nossos pacientes e devolver isso a eles, consegui me separar daquela idealização inicial de algo imaginário e assim comecei a tentar me experimentar mais. Já não sei mais o que escrever. Será que apago tudo e começo do zero? Será que preciso falar tudo isso mesmo? Seria muito mais fácil fazer algo temporal, mês após mês, como foram as sessões, como os pacientes evoluíram, sucessos, insucessos, fracassos. Terminar tudo com um lindo e maravilhoso final. Estou com vontade de retomar a terapia com o Dr. Luiz. Sinto essa vontade crescente. O paciente Jorge voltou a passar em psicoterapia comigo, mas sinto que dessa vez há algo diferente. Sinto sua tristeza, sua raiva em alguns momentos e tento devolver isso para ele nas últimas sessões. Percebo como em alguns momentos ele tenta agredir o vínculo e tento, de certa forma, lidar com isso, falando para ele como me sinto, como imagino que ele está se sentindo. Acho que nesse momento eu talvez não esteja sendo perfeito. Percebo sua raiva de mim algumas horas. Tudo isso que no começo, na minha cabeça, seria impossível de aceitar, porque poderia significar que eu não estava sendo um bom profissional. Agora está passando a ter outro significado. Me sinto bem, me sinto junto de verdade, vivendo com ele literalmente. Tenho saído das últimas sessões mais feliz comigo mesmo e aliviado por ter me permitido viver a possibilidade da raiva, ódio, rejeição e que aparentemente são sentimentos que fazem parte da criação do filho. Aqui nós observamos que o Rodolfo volta a ficar angustiado, mas sente uma maior tranquilidade ao encarar os desafios impostos pela tarefa. No vínculo com Jorge, o Rodolfo inclui e integra os aspectos destrutivos aos amorosos, o que favorece o trabalho psicoterapêutico. Há uma ampliação do campo subjetivo ao levar em conta incoerências e incompletudes das vivências no atendimento. Seria em decorrência de ser um profissional implicado com a experiência proposta? Essa conquista tem a ver com os desafios da nossa proposta de ensino prático teórico? Reside naquilo que o residente traz consigo e consegue ativar ao longo da prática? Rodolfo, percebi que comecei a me permitir estar mais próximo, a viver a possibilidade do erro, de dar tudo errado, de ser odiado, xingado e chamado de burro. Isso, de certa forma, está presente em outras esferas do meu dia a dia. Me sinto agora à vontade, assistindo televisão com os pacientes da enfermaria, sentado com eles na mesa. Gostei de comer o bolo de Natal que eles prepararam. Não tive nojo, medo, receio. Estava muito bom. Fiquei feliz por me sentir bem fazendo isso. Rodolfo leva a experiência como psicoterapeuta para outros estágios. Sair de trás da mesa e sentar ao lado do paciente, estabelecendo relações mais humanizadas, a convivência mais próxima, poder falar com o paciente como um igual que é diferente. A diferença está em poder viver momentos em que a delimitação dos papéis sociais fica esmaecida. Cada vez mais, a idealização se desconstrói, a fim de que se crie uma relação de maior intimidade que propicia a expressão dos afetos. Pode ser também que eu esteja assim devido ao espírito natalino. Meu filhinho andando, me beijando e chamando de papá. O que sei é que logo virão outras crises, mais dúvidas e inseguranças, como sempre acontece. Acredito que esse ano de psicoterapia e supervisão
Foi maravilhoso na minha formação como profissional de psiquiatria, da psiquiatria e ser humano. Entendi a importância de estar presente, de estar ausente, para entender o que se passa com o paciente e também comigo. Perceber as sutilezas das relações, as vontades e a falta delas. Como é importante falar sobre isso? Eu gostava muito de responder normal. E aí, Rodolfo, como foi o dia? Normal. Chegamos a discutir sobre isso em uma supervisão, assim como discutimos sobre diversos temas e situações de pacientes, que não ajudam exclusivamente eles. Vejo que me ajudam bastante. Hoje, eu sei por que eu respondia isso para algumas perguntas. Qual era o meu objetivo? E procuro lidar de forma diferente com o sentimento e pensamento por detrás, assim como outras tantas situações do dia a dia. Nessa parte do relato, nós percebemos a vivência de um certo estoicismo utilizado como defesa. O estoicismo é uma corrente filosófica muito antiga, mas que perdurou durante as gerações de filósofos e que parte da premissa de que o sujeito, para conhecer o mundo, precisa se colocar em suspenso, separado do mundo, de modo a não se deixar influenciar pelos estímulos sensoriais e ambientais. Só assim, segundo os estoicistas, o sujeito atingiria o verdadeiro saber sobre si mesmo e sobre o próprio mundo. Então, a gente percebe nessa passagem, lida agora, a transformação de uma vivência defendida, em que predomina certo estoicismo, de que está tudo normal, isso não me afeta, para o momento do encontro consigo mesmo e com o outro, do contato emocional, deixar-se tocar e depois recuar para poder pensar e compreender o encontro. Finalizando, Rodolfo diz: estou ansioso para mais um ano de psicoterapia e os rumos que as sessões tomarão. Aspiro por mais instabilidades com os pacientes e, assim, possibilidades de crescimento. E assim, nós do ProPsic buscamos colaborar no desenvolvimento da subjetividade por meio do ensino, compreendido como a transmissão de uma prática, a psicoterápica, para que os residentes, na formação da sua identidade como psiquiatras, possam ter mais consciência e liberdade com seus afetos e possam utilizá-los como ferramenta de pesquisa e assistência. Agora a professora Adelaide, então, vai ler um poema do Carlos Drummond de Andrade sobre isso de se deixar afetar, que é algo que o poeta se debate, a voz aí nesse poema se debate. Então, ao ler essa poesia, né, que tem o título, como a Patrícia falou, Se Deixar Afetar... Não. Poema de 7 faces. 7 faces sobre se deixar afetar, desculpe. Entendemos ter uma relação com o que acabamos de apresentar. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. As casas espiam os homens, que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem, atrás do bigode, é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos. Homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste se sabia que eu não era Deus? Se sabias que eu era fraco? Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo. Mais vasto é meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. Muito obrigada a todos. Muito bom. Acho que com essa apresentação, numa reunião clínica, né, certamente nós temos a possibilidade de perceber algo que
foi apontado desde o começo do relatório, né, de como, de alguma forma, ele foge de descrições naquilo que a gente conhece como um padrão médico, né, como um modelo médico. Então, nada, de alguma forma, fuja mais desse padrão e modelo médico do que uma reunião clínica que propõe uma discussão diferente daquela que nós estamos acostumados a ter aqui, né? Onde um residente vem, apresenta uma anamnese tão completa quanto possível e depois discutimos questões relacionadas ao diagnóstico e ao tratamento daquele paciente em particular, né? Então, é uma reunião clínica que foge certamente do nosso modelo, do nosso padrão, né? Entretanto, acho que ela vem exatamente de encontro ao trabalho que é desenvolvido nesse programa de formação em psicoterapia de bases psicanalíticas da nossa residência em psiquiatria. Então, quero abrir a palavra a todos. Peço desculpa que está havendo uma martelação aqui no meu apartamento. No meu, não. É aqui perto, mas parece que é aqui dentro. Então, eu vou sempre estar desligando o microfone aqui para tirar um pouco desse barulho que é muito perturbador. Mas eu queria, então, abrir a palavra e aqueles que estão com o vídeo ligado podem levantar o dedo, que eu estou vendo, ou então se inscrevam no chat para fazer perguntas, comentários, enfim, o que de alguma maneira vai contribuir para um aprofundamento da proposta que a equipe do PropSIC trouxe aqui para a gente hoje. Então, está aberta a palavra para quem dela quiser fazer uso. Atílio. Então, eu queria chamar a atenção, uma das coisas que nos atraiu nesse relatório é uma certa ambivalência que tem na escrita. O residente ele vai falando desde o início que ele não sabe bem o que fazer. Então, aparentemente, ele está falando que ele não sabe escrever um relatório. Mas o que a gente vai escutando é que ele está falando que ele não sabe o que fazer enquanto terapeuta, né? Então, esse relatório dele é muito interessante porque vai colocando essa ambivalência desde o início. O que é que ele não sabe? Ele não sabe escrever ou ele não sabe estar junto com alguém fora da posição de médico? Então, essa é uma questão que está presente nesse relatório e que essa ambivalência também é interessante porque remete a uma própria experiência do terapeuta. Quando a gente escuta alguém falando alguma coisa, pelo menos nas linhas dinâmicas, na psicanálise, por exemplo, a gente não escuta só as palavras textuais. Às vezes, uma coisa quer dizer outra. Às vezes, o charuto é só um charuto, mas às vezes não é. Então, eu acho que esse relatório tem todo esse interesse dessa ambivalência que fica presente no ar. Eu queria só chamar a atenção disso. É isso, obrigado. Obrigado, Atílio. Antônio, Tonhão, welcome. Quanto tempo, meu amigo? Vamos lá, quero te ouvir. Oi, querido. Você tem que ligar o seu vídeo. Não, desculpa, ligar o seu microfone. O som, Tonhão. Agora foi. Agora está ligado. O que eu queria... Primeiro, eu queria parabenizar a equipe do PropSIC por trazer esse tema na reunião do departamento, porque eu acho que a opção da residência médica em psiquiatria do departamento, desde o meu tempo, que já faz um bom tempo, foi introduzir o médico no campo da psicoterapia. Então, eu queria trazer para uma concordância ou eventual discordância o fato assim, de que, para um psiquiatra,
trabalhar com doentes psiquiátricos, para um médico trabalhar com psiquiatria, qualquer que seja a abordagem que ele venha a ter, é fundamental ou é essencial que o residente tenha essa experiência de experimentar-se no papel de um psicoterapeuta, que ele aprenda a ser psicoterapeuta, ou pelo menos que ele tenha noções, porque isso vai ser útil, além de ser útil para a vida dele pessoal, vai ser útil para a vida profissional de qualquer forma de abordagem psiquiátrica que ele venha a ter no seu caminho profissional. Eu aqui não estou considerando nem a minha opinião pessoal, que eu acho essencial para um psiquiatra, que ele seja paciente de psicoterapia, que ele seja paciente de analista, mas que ele tenha exatamente essa experiência que o residente tem na formação, na especialização em psiquiatria. Era isso que eu queria trazer para discussão e cumprimentar os colegas também. Obrigado, Tonhão. As moças que apresentaram, se quiserem comentar alguma coisa sobre o que vai sendo falado, por favor, sintam-se à vontade, tá? Mas continua aberta a palavra. Salvador. Só um breve comentário inicial, que chama muito a atenção a qualidade do material apresentado pelo residente, né? Tanto a qualidade do atendimento, como a qualidade do entendimento e da maneira como ele escreve. Esse não saber dele é um não saber socrático, né? É aquele que sabe que não sabe. E isso é que possibilitou ele ter esse desempenho tão significativo, na minha opinião. Esperamos que ele preserve essa humildade no decorrer da vida, o que mantenha, o que até aperfeiçoe ainda mais. Porque seria uma grande tristeza se ele substituísse esse não saber por um conhecimento que o colocaria como uma defesa na relação com o paciente. Também fica claro como ele se beneficiou do processo. Essa é uma característica de um tratamento genuíno e verdadeiro, em que o próprio terapeuta se beneficia do processo também, ele cresce junto. Esse modelo humano de interação, não mecânico, possibilita o humano a se desenvolver e não a se mecanizar. Então, inicialmente, isso me chamou muito a atenção. Professora Patrícia. Obrigada, Salvador, pelos seus apontamentos. Eu queria dizer o seguinte: eu conversei com o Rodolfo, né, algumas vezes, não muitas, mas algumas vezes antes, aqui durante o preparo da apresentação. E ele me diz que assim, que lamentavelmente ele não está mais trabalhando como psicoterapeuta, mas que essa experiência foi tão marcante, tudo isso que ele aprendeu, ele de algum jeito levou para si, porque ele está trabalhando na interconsulta, né, como médico, mas que ele leva alguma coisa dessa escuta para que ele aprendeu aqui para tratar o paciente, né, inclusive para eventualmente avaliar, medicar, né, enfim. Então, eu fiquei muito contente, assim, eu acho que é isso mesmo que é importante, né, quer dizer, mesmo que o residente não vá se tornar psicoterapeuta, que ele leve esse aprendizado, né? Só um minutinho.
Feijó, eu queria, aproveitando esse seu comentário, Patrícia, na medida em que foi citado que o Rodolfo atualmente está na interconsulta, ou seja, é uma pessoa que de alguma maneira continua no departamento, há uma razão para ele não ter vindo ele mesmo apresentar o relatório que ele escreveu? Enfim, a gente convidou, ele disse que ele não podia, na verdade, né? Ele falou que ele estava agora num outro momento, mas que ele agradeceu muito, mas que hoje de manhã, especialmente, ele não pode, ele tem muitos afazeres lá, ele agora tem outra filhinha, além do filho que ele tinha pequenininho em 2017, agora ele tem uma outra filhinha bebezinha. Então, ele falou que um dos motivos por que ele não está trabalhando, inclusive como psicoterapeuta, é que de imediato o trabalho como psiquiatra traz um retorno mais imediato, e que ele precisa dar conta, né, de sustentar a família, 2 filhos e tal. Então ele estava nesse outro métier, mas ele é muito grato, assim, me chama a atenção como ele tem uma gratidão enorme pelo programa, pela professora Adelaide. Ele falou isso várias vezes, me deixou várias mensagens. Então, foi isso. É interessante esse comentário, porque a experiência que eu especificamente estou tendo nessa pandemia, na medida em que a vida toda o meu consultório foi um consultório de psiquiatria e psicoterapia, não fosse essa atividade como terapeuta, eu estaria em apuros econômicos financeiros nesse momento. Ou seja, se esse ex-residente está conseguindo, com o exercício da psiquiatria, poder fazer frente às necessidades que, de alguma maneira, ter uma família representa, para mim é uma experiência na pandemia ao contrário. Se não fosse o meu lado psicoterapeuta, a minha receita teria virado praticamente pó, pelo menos dentro do perfil do consultório que eu tenho. Não é certamente o mesmo perfil do consultório do Cássio, por exemplo, né? Mas deixa eu falar. São realidades diferentes e curiosas, que, de alguma maneira, que falam a respeito das nossas práticas, né? Então, mas deixa eu só complementar um negocinho, Miguel, em cima disso que você falou. Na verdade, o Rodolfo não está trabalhando como psicoterapeuta, mas ele está na linha de frente do Covid na interconsulta neste momento em que está um caos lá, né? Então, uma das coisas que ele me falou. Então, tem 2 coisas. Uma coisa é a seguinte: nós não estamos falando de um ensino de psicoterapia para o psicoterapeuta ir fazer o tratamento no consultório particular. Nós estamos falando de um ensino de psicoterapia para pessoas pelo SUS, né? Isso é muito diferente. Eu insisto nisso porque é uma o PROPSI oferece tratamento de psicoterapia psicanalítica para a população. É aberto, de todas as idades, até, enfim, tem lá uns critérios, mas o mais importante não é esse aprendizado de se tornar um psicoterapeuta em consultório particular, né? O aprendizado envolve isso, quer dizer, pode resultar nisso, mas envolve principalmente atender as pessoas que precisam ir dentro da instituição. E o Rodolfo está atendendo lá, né? Ele disse para mim, numa das gravações, que ele faz grupos de enfermagem, que enfim, eles precisam fazer uma série de acolhimentos lá, né? E ele faz mesmo grupos com escuta psicoterapêutica. Marcelo, já vou te dar a palavra, mas para não cortar essa discussão, a Dida pediu a palavra, em seguida eu dou a palavra para você. Acrescentando o que a Patrícia está falando, eu acho que tem uma coisa que dentro da formação do residente em psiquiatria, e nós somos muito preocupados, que é o desenvolvimento da subjetividade, que fica como, acho que talvez um dos fatores principais dentro da passagem do estágio para o residente, e que aí fica nesse aspecto formador, como já foi comentado durante a apresentação, que é essa coisa da identidade profissional, do residente poder se apropriar de quem ele é e como que ele pode ser como profissional. Isso é muito importante. E que aí, o que eu queria deixar um pouco mais assim frisado, que não precisa ser um psicoterapeuta após
a formação, né? Mas sim esse contato consigo, com o outro e com o vinho. Professor Feijó, por favor. Obrigado, parabéns pela apresentação, para a Dida, para a Patrícia, pela escolha, né, desse relatório. Né? O Rodrigo é um residente que foi marcante, né? Então tem uma história de que ele já foi formado na escola, ficou 5 anos, acho, ou algo assim, trabalhando, né? Já tinha casado, filho, quando ele resolveu fazer a psiquiatria, né? Rodolfo. Eu sei, mas a história é a mesma. É ele. Né? É ele mesmo. Então, assim, tem uma coragem, né, de fazer a residência, ele guardou dinheiro, né, para fazer a residência, a formação. Então, é uma pessoa extremamente especial, maduro, né, e muito sensível nas coisas que ele faz, né. Então, é uma residência muito bom, né. Então, acho que legal trazer, né, esse relato, né, como ele foi feito e que mostra essa importância da formação, né, do que o próprio traz para o residente, né, essa visão, que acho que eu concordo com a Patrícia e com a Dida, de que isso é uma visão que fica independente se ele vai ser um terapeuta, um analista ou não, né? Mas a maneira como ele vê o paciente. Então, ver essa história do indivíduo, o que é que isso significa dentro do que ele está doente, não ficar só um classificador, né, tem critério A, critério B, critério C, mas entender todo esse processo e também como isso se transforma, né? Eu vejo que também eu faço terapia, né? Eu sou terapeuta também, no consultório, que você vai aprendendo com cada paciente, né? Então, as histórias dos pacientes também nos transformam, né? Então, acho que estar atento a isso que vocês ensinam, né, para eles é fundamental, né? É um aprendizado contínuo para o resto da vida. Muito bem, acho muito legal. Obrigado, Marcelo. Tem uma pergunta aqui no chat do Marcel Ferrada. Segundo Sigmar Malvesi, a identidade profissional se desenvolve a partir da experimentação na vivência. Essa percepção do Rodolfo quanto à sua prática é uma exceção ou comum aos alunos em psicoterapia? Patrícia e Dida. Eu queria colocar alguma coisa assim. Eu acho que, sem dúvida, nós escolhemos um relatório com uma excelência muito grande, né? Mas nós buscamos que isso se desenvolva, sem dúvida. Podemos falar que tem várias graduações, né, que a gente vai encontrando no desenvolvimento dos residentes. Mas esse é o objetivo mais importante e atingido muitas vezes, né? Isso aí. Eu acho que os outros colegas também poderiam dizer, né, porque nós estamos aqui representados por outros supervisores aí. Eu queria dar uma opinião também. Eu tenho a impressão que esse objetivo, eu acho que cada um vai conseguindo ao seu modo, não é? Eu acho que acho que este é um ponto que sempre surge nas supervisões. E eu acho que alguns conseguem mais rapidamente se apropriar disso, outros vão conseguindo ao longo do tempo. Mas acho que é importante mesmo esse aspecto, frisar que isso acho que é uma das vertentes importantes, pelo menos é o que eu observo na minha manhã de psicoterapia, como os residentes estagiários vão se apropriando disso. Eu acho que é um processo, não é? E como já foi dito aqui, acho que a própria experiência de terapia, de análise daquele profissional também conta nessa história, não é? Então, vamos dizer que é um requisito desejável e talvez necessário que o terapeuta, em algum momento, seja ele próprio um paciente. Isso faz toda a diferença. Era isso. Obrigado, Atino. Continua aberta a palavra. Vou me arriscar a falar mais um pouco. Espero que não estrague
Salvador. Essa questão do futuro, né, do desenvolvimento de uma pessoa, é uma questão fascinante e problemática e perigosa, né? A gente está vendo que um país pode descambar, pode piorar, pode regredir gravemente. Isso acontece com as pessoas também. Cada um tem uma responsabilidade de tomar decisões e pode ter a sorte ou o azar de cair em determinadas circunstâncias prejudiciais que podem fazer mal para a pessoa. Então, é uma questão que deve nos preocupar a todos, conosco mesmos e com os outros, como é difícil manter vivo o humano de boa qualidade. Essa é uma planta delicada e frágil. Dida. Eu queria levantar uma questão que eu acho que esse ano eu fiz parte da banca de seleção dos residentes no departamento e nós colocamos, né, uma das questões que a gente perguntava na entrevista se o entrevistado tinha feito ou iria fazer uma psicoterapia. E nós assinalamos a importância da psicoterapia. O que eu queria levantar é o quanto eu acho que para o departamento, né, seria muito importante que a psicoterapia pudesse vir a ser uma condição também dentro da formação da residência. Nessa busca, claro, desse encontro consigo mesmo, para poder olhar o outro, para poder cuidar de si, para poder cuidar do outro e para poder se desenvolver, né? Não estou falando que teria que ser determinada linha, mas que seria esse processo de autoconhecimento que eu acho que é fundamental para a formação de um residente de psiquiatria. No decorrer dos séculos, o humano tem sobrevivido. O humano que eu me refiro a essa característica especial, que até é difícil de definir de outra maneira. Isso tem sobrevivido. Tem passado por períodos de eclipse, de crise graves, mas ele tem renascido e sobrevivido até aqui. Esse é um motivo de esperança. Porém, é algo que pode acontecer no decorrer de muitos anos, né? De muitos séculos. No caso, por exemplo, falamos em Descartes, no século XVII ou XVI, XVII, eu acho, que possibilitou um desenvolvimento científico fabuloso, que nós somos testemunhas atualmente. Porém, ao mesmo tempo, esse desenvolvimento cartesiano deixou de fora, científico cartesiano, deixou de fora o humano. O humano ficou para as chamadas ciências humanas, que nem são exatamente consideradas ciências para o pensamento científico cartesiano. Então, isso é algo de séculos, vamos dizer assim, não é? Eu imagino, a gente pode intuir que, num futuro, a ciência possa se humanizar, a ciência cartesiana possa se humanizar e se integrar com o humano. Mas é algo que a gente está vendo que pode levar muito tempo. Mas o fato de não ser possível no momento não pode nos impedir de ver como isso pode acontecer e trabalhar nesse sentido. Miguel, posso? Claro, Patrícia, por favor. Eu queria só falar um oi para a professora Julieta, que está aqui, e dizer que, na verdade, eu fico muito emocionada com a presença de Julieta, Cássio. Oi, tudo bem? Julieta, Cássio, Latif, Salvador, Adelaide, Tonhão, todos esses que foram meus professores quando eu passei na residência, né?
e que foram os fundadores desse serviço, né, do PROPSI, que tem mais de 30 anos, né? Geraldo, claro, que permanece. E de que, enfim, eu queria prestar, então, essa homenagem a vocês todos. Talvez eu possa, então, aproveitar esse seu comentário para fazer uma pergunta para vocês, né? O serviço, esse PROPSI, que, como você apontou, é bastante antigo, né? A prática da psicoterapia já teve um lugar algo diferente no passado, né? Houve um período, décadas de 70, décadas de 80, onde ela tinha uma projeção e um papel, até mesmo dentro do nosso departamento, algo diferente do que o lugar que ela ocupa hoje. Mas eu queria saber, do ponto de vista especificamente do programa, né, nesses 30, 40 anos de existência dele, se foram acontecendo mudanças na forma como ele é oferecido aos residentes, ou se, fundamentalmente, ele vai atravessando essas décadas, basicamente funcionando e propondo um mesmo modelo do ponto de vista de aproximação de aspectos da subjetividade no trabalho de psicoterapia. Geraldo, quer falar, Geraldo? Olha, eu estava pensando assim, gostei da ideia do broto do Salvador, também a respeito de Descartes. Talvez os cartesianos tenham que continuar a ser cartesianos. Eles talvez não se humanizem, nem precisem se humanizar. São cartesianos. O problema é que eu entendo a psiquiatria como uma prática. E nessa prática ela se apoia em teorias, ideias científicas, não científicas, numa série de coisas. Se a gente está formando psiquiatras, a gente oferece experiências para eles, além de informação. Então, acho que a principal contribuição da prática psicoterápica é de torná-los mais humanos, antes de mais nada. Profissionais que possam usar a humanidade deles como ferramenta. Até é ruim isso, porque ninguém usa a humanidade como ferramenta. Se relaciona e propõe uma relação que seja amorosa ou construtiva. O que a gente tenta com a experiência de psicoterapia é poder promover o desenvolvimento dessa humanidade e que isso entre na identidade e no perfil do psiquiatra formado aqui. Então, a gente oferece experiências. Se você perguntar se essa experiência que ela é formada, ela mudou ao longo dos anos, como espaço de experiência, talvez ela não tenha mudado. Você oferece a possibilidade da pessoa se encontrar com uma outra 50 minutos numa sala e a gente conversa sobre o que é vivido ali. Provavelmente mudou, porque os supervisores mudaram, os supervisores envelheceram nesses 40 anos e eles foram mudando, porque eles mudaram como pessoas, por acúmulo de experiências e assim por diante. A gente tem um curso teórico, a gente tenta manter mais ou menos os mesmos temas, mas a gente vai mudando os textos na medida que a gente vai encontrando um texto mais palatável, um texto mais fácil, um texto que combine com a exigência de leitura que eles têm na residência, né? Mas o modelo talvez não tenha mudado. Ele segue nesse sentido o modelo de formação de qualquer psicoterapeuta, e isso em qualquer linha. É sempre um modelo de supervisão, um curso teórico, e que a Dida está propondo agora uma análise pessoal, uma terapia pessoal. Mas eu não acho que mudou muito. Mas eu acho que também não mudou, mas não deixou de tentar atender o que a gente pretende, que é fundamentalmente humanizar. Eu acho que a psicoterapia hoje ela é uma espécie de referência nessa parte de humanidade de uma prática. Não sei, Obrigado, vocês também podem dar opinião. Obrigado, Geraldo. Julieta. Eu queria pegar um gancho nessa tua pergunta. Não estou
Congelou, Julieta. Anos, né? Essa é uma psicoterapia psicanalítica. E desse ponto... Julieta, você pode começar de novo, porque cortou, a gente não conseguiu ouvir. Tá. Bom, a minha internet tá ruim, né? Mas eu vou tentar falar assim. Comecei falando que eu já fui muito tempo do Propsi e atualmente não sou mais, mas se tem essa coisa da experiência que o Geraldo Tastasso, de experiência do subjetivo para os alunos, né, para ampliar o campo, o que a gente poderia falar é que é uma psicoterapia psicanalítica e que a psicanálise mudou. Eu acho que valeria, num certo momento, a gente fazer uma reunião no departamento sobre a psicanálise contemporânea. Porque uma confusão que pode ocorrer é que fosse visto como os textos iniciais do Freud, e aí a Patrícia que não fique brava comigo, mas a psicanálise teve muitos outros autores e foi se modificando. E hoje em dia a questão é do campo analítico, da contratransferência, são questões muito importantes, né? E é isso que eu queria falar, quer dizer, para ter em mente isso, né? Que a prática pode ser a mesma da exposição, mas que durante 40 anos muitas coisas mudaram, né? Legal, Julieta. Eu acho realmente que seria bastante interessante uma reunião para falar da contemporaneidade da psicanálise. Aí seria uma reunião científica, não clínica. Eu sugeriria que, se vocês realmente tiverem a fim de organizar uma reunião, se inscreverem com o Jair, que é quem coordena as reuniões científicas, que são as palestras, né, para uma sexta-feira no segundo semestre, tá bom? Acho que seria bem interessante. Tássio pediu a palavra. Em primeiro lugar, queria cumprimentar por essa elegante apresentação, né? A maneira como vocês colocaram, acho que foi muito claro qual era a intenção, né? E talvez falar um pouco da história da nossa formação, né? Quando nós começamos a residência, né, em 1980, eu, Geraldo, já tinha a Julieta, o Miguel, o Salvador, tinha todo um modelo, né, que o departamento era de uma formação psicanalítica. E a gente brincava e falava assim que o nosso R3, que não tinha R3, era no Instituto Sede Sapiense para fazer a formação psicanalítica. E assim foi na frente. A Julieta, o Miguel, acho que o Salvador, e eu e o Geraldo, né, terminamos a residência, fomos fazer formação psicanalítica no SEDES. E aí, ao mesmo tempo, né, nós começamos a fazer supervisão com um analista de data que tinha, talvez, uma maneira contemporânea, há 40 anos atrás, de trabalhar com a psicanálise, que era o Pércio de Oliveira, né? Que era um analista crítico, um analista que vinha da linha do Ferrão, que foi um dos primeiros, e que ele tinha um consultório no começo no Instituto Bela Vista, da onde saíram alguns psicanalistas, né? Que era uma clínica de tratamento de pacientes psiquiátricos. E acho que, no começo, eu e o Geraldo tínhamos noções, né? Que nós tínhamos o professor Ladislau, que dava um curso, né? Que a primeira aula... naquele dia ele não estava muito bem-humorado e foi uma tragédia para a gente. E tinha a professora Iraci, que dava supervisão em psicoterapia analítica, que era algo totalmente diferente, né?
que era muito provocativa. Eu me lembro, o Geraldo lembra que uma residente de psicologia foi levar e ela falava baixinho e tal. Ela falou, mas o paciente não tem vida sexual. Ela virou para a psicóloga e falou assim, por que você fala de sexo tão baixinho? Bom, a menina ficou roxa, todo mundo meio assim, mas era a ideia de começar, né, a trazer a questão da experiência, da formação, de trabalhar com a experiência. E essa formação foi muito importante porque o Pércio ele já fazia uma psicanálise diferente, né, do que era, né, essa questão mais de uma interpretação em cima de modelos teóricos, né? Ele pautava muito nessa questão da vivência e da experiência, sem colocar a teoria na frente. Isso foi muito bom. Nós fizemos supervisão 13 anos com o Pércio, né? Que nos ajudou muito, enfim. Então, acho que essa questão é importante na formação, exatamente por essa questão da gente estimular em qualquer área do conhecimento, né, que a psiquiatria, como já falou, é uma prática sustentada, como foi, né, usado o modelo do Kant, em conceitos, né, mas que em nenhum momento a gente pode perder a experiência ou a intuição. Porque essa é a beleza que eu acredito que é da nossa atividade profissional, quer seja psiquiatra, quer seja psicanalista, né? Então, acho que esse treino, essa habilidade, né, é o que permite a formação de um psiquiatra humanista, mas um psiquiatra que tem esse estímulo a perceber e se dar conta das vivências que ele tem, sem colocar a teoria na frente. Não que eu seja contra a teoria. E o Ferrão, né, era um pouco mais radical. Quando ele via lá no pátio do Bela Vista um psiquiatra estudando com um livro, ele falava assim, por que, em vez de você ficar estudando, você não vai conversar com os pacientes? Geraldo lembra, né, que o Pércio contava isso. Que talvez tinha muito a ver com essa questão da gente não se afastar da experiência, né? Coisa que eu acho que a gente ainda tem esse modelo da importância dessa vivência, sem, né, descartar os conceitos e tudo isso, mas a gente não pode sair da experiência, né? E eu vou contar isso que ele fala, né? E uma vez tinha um grupo de estudo e era um paciente psicótico. E uma determinada pessoa virou para ele e falou, não, porque a psicose, o narcisismo, a projeção. Ele falou assim, a senhora já viu algum paciente psicótico? Ela falou, não. Né? Então, isso, né, ficou um clima, né? Porque era exatamente isso. Como é que você pode compreender sem ter uma experiência, né, dentro da formação? Então, era mais ou menos isso. Agradeço, fiquei muito feliz e emocionado de ver meus colegas aqui, que eu já não via há tanto tempo. A Julieta, né? A Patrícia, o Atílio, o Tonhão, né? Quanto tempo, Tonhão, né? E te ver bem assim, é um prazer. Obrigado. Obrigado, Cássio. Patrícia pediu a palavra. Não, então, eu queria só falar uma coisinha, que é o seguinte, sobre essa história da psicanálise contemporânea e da psicanálise não contemporânea. Eu, na verdade, quem me conhece sabe que eu trabalho com a psicanálise contemporaneamente, ou seja, eu estou lá no Unborder, eu sou a favor de atender em psicanálise na rua, na Praça Roosevelt, eu, enfim, trabalho com essa questão da flexibilização do setting, do enquadre analítico, que foi justamente preconizada por André Green, por Winnicott, pelos analistas que começaram a atender os pacientes mais graves, né, os pacientes no limite, como se chama. Mas eu acho que não dá, eu sempre falo isso para os residentes, quando eles chegam, para os R1s, não dá para o residente entrar no ensino, né, da psicoterapia sem ler o Freud, que é um clássico, que tem um texto que permanece forte, tem um texto que permanece com uma potência que é muito atual, e que foi dali que começou o trabalho da psicoterapia, né? Foi a partir do trabalho que o Freud desenvolveu ali no começo do século XX. Claro que a gente trabalha outros textos, como disse o Geraldo, a gente trabalha eventualmente com
alguns vídeos, alguns filmes, e para trazer as questões atuais. Eu insisto sempre nisso com os meus alunos, eu sempre puxo para alguma discussão atual, né, dos processos sociais e políticos envolvidos e suas relações com o inconsciente e tal, mas eu acho que não tem como trabalhar a transmissão. Não sei o que o Dartil acha disso, tal, mas não sei se tem como trabalhar a transmissão sem que o residente tenha passado por uma leitura do Freud, de um texto clássico do Freud, sobre a transferência, sobre o inconsciente, sobre os, né? Enfim. Bom, já que a Patrícia provocou, eu estava quieto aqui. Bom, primeiro, parabenizar o grupo pela reunião, muito interessante, muito instigante, né? Quando o Cássio coloca esses momentos com o Ladislau e Iraci lá no passado, quer dizer, eu vivi tudo isso muito intensamente. Aliás, eu fui fazer medicina porque eu queria ser clínico geral. Eu não queria cardiologista, você queria ser? Queria ser cardiologista, e eu não tinha nada a ver com psiquiatria. Mas eu me apaixonei por Jung. Então, comecei a fazer terapia junguiana e daí eu virei psiquiatra por causa da psicologia analítica, né? Então, meu percurso foi atravessado de um jeito meio torto. Mas é claro que eu acabei me interessando pela psiquiatria clínica, obviamente, eu gosto muito até hoje, mas o que foi muito interessante nesse percurso junguiano, e eu sou da Sociedade Junguiana, eu fui presidente da Sociedade Junguiana, é o quanto que na formação junguiana a gente passava quase metade da formação estudando Freud, que é um pouco o que a Patrícia está falando, né? Ou seja, claro, o Jung era o aluno preferido do Freud, era o querido dele, o herdeiro da Sociedade de Psicanálise Alemã, ou germânica, segundo eles, né? Então, é claro que é tudo baseado ali, é a fonte comum a todo mundo, né? E agora a gente vai ficando mais velho, a gente vai saindo das casinhas, a gente vai saindo das escolas. Eu nunca me senti tão próximo da psicanálise como hoje em dia. Quando eu comecei lá na residência, eu achava que psicanálise e Jung era uma coisa completamente diferente. Hoje em dia, eu custo a ver assim direito aonde a coisa se diferencia, né? Mas esse processo foi muito interessante e na própria formação. E eu concordo muito com o que foi falado aqui, do quanto que, mesmo você seguindo uma linha mais de psiquiatria clínica, esse autoconhecimento que a psicodinâmica propicia é uma ferramenta inestimável para quem está se formando. Eu lembro muito bem, uma vez eu estava dando uma supervisão no pronto-socorro e a gente estava atendendo um caso de um rapaz que estava com quadro de pânico. O residente discutiu, apresentou para mim o caso, deu uma série de informações, deu todo o exame. Daí eu perguntei sobre a história de vida do paciente. E o residente olhou com uma cara de interrogação para mim e falou assim: mas ele tem uma doença de pânico, por que eu vou querer saber a história de vida dele, né? E eu falei assim, mas um indivíduo, só porque ele tem um problema que você está reputando ao cérebro, ele não tem uma história de vida, ele não tem uma psicologia, ele não tem uma personalidade, né? Ou seja, era a maneira dissociada como a própria ciência, né, tem trabalhado essa questão, né? E eu acho que isso, a Escola Paulista sempre foi muito rica, em contraste com as outras escolas, em fazer essa ponte entre a psicodinâmica e a psiquiatria biológica, né? Eu acho que é o lugar onde isso foi mais ricamente trabalhado em termos de formação dos profissionais de saúde. E não sei, era isso que eu queria falar. Muito legal, Dartil. Bom, chegamos aqui no nosso horário, né? Acho que quero cumprimentar. Posso só te interromper e deixar uma imagem que me veio agora? Um minuto. Eu pensei uma árvore genealógica, né? Seja do Freud até hoje a psicanálise contemporânea, seja da própria experiência nossa aqui do departamento. Quantas transformações vêm ocorrendo? Obrigado, Dida. Então, quero cumprimentar a equipe, né, pela apresentação e, obviamente, mais do que isso, pela contribuição na formação por décadas, né, de tanta gente que hoje está podendo prestar
efetivamente um melhor tipo de atenção aos pacientes e às pessoas que, de alguma maneira, procuram atendimento na área da saúde mental, né? Acho que essas palavras finais do Dartiu, né, no sentido de que nós não podemos reduzir as pessoas à doença que eventualmente elas tenham, né, no nosso trabalho, eu acho que a marca maior das contribuições que o departamento tem procurado sempre aprimorar e oferecer na formação dos profissionais que acorrem à nossa instituição. E eu acho que essa diversidade ela é absolutamente essencial para nós, seres humanos. Então, muito obrigado e ficamos aí na expectativa de outras apresentações mais à frente. Um bom fim de semana para todos. Fiquem bem. Tchau, pessoal. E obrigado a Flávia pelo backstage aqui, sempre muito eficiente.